O Jornal da Mantiqueira leva até você há 45 anos informações de qualidade e a maior cobertura dos últimos acontecimentos de Poços e região. Ligue agora, faça sua assinatura 3729-0007. Além de receber o mais completo jornal impresso, você ainda tem acesso gratuito às notícias online. Assine 3729-0007. Mantiqueira, a melhor leitura dos fatos. Olá, amigos e leitores do Mantiqueira, sou o Rui Alves. Estamos começando mais um programa Mantiqueira Debate. Junto comigo, o repórter que não perde o lance, Paulo Vitor Campos, que traz pra gente todas as notícias mais importantes da semana para os nossos comentários. E você também pode fazer o seu comentário e dar a sua opinião, que será muito bem-vinda. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as nossas atualizações dos programas. É isso mesmo, Paulo? É isso aí, Rui. Estamos aqui com mais um Mantiqueira Debate, né, Rui? Agradecer novamente as audiências dos programas anteriores. E, como você disse, né, curte lá o nosso canal, ajuda bastante a gente a fazer esse programa, né, Rui? Isso. E começando, Rui, novamente falando do futebol profissional, né, falando da Caldense. Como a gente já havia adiantado, a Caldense não escapou do Torneio da Morte. Torneio da Morte é aquele que tira um time ou dois? São 3 times disputando, né, Rui? Enquanto a gente está comentando sobre a Caldense, a gente está mostrando os lances do jogo contra o Pouso Alegre, que foi no sábado. Foi o último jogo da Caldense na primeira fase, 1-1. Né? E novamente um golaço de... Não foi um jogo ruim, não, né? Não foi um jogo ruim, novamente um golaço que devia valer por os dois. resultados não tem. Não, mas a Caldense já praticamente chegou nessa rodada, não rebaixada, definido que disputaria esse torneio. Estava muito difícil escapar, teria que vencer o Pouso Alegre por 3 gols de diferença, da torcer por outros resultados, ou seja... Estava muita coisa. O que a gente está estranhando um pouquinho, Rui, é que a semana começou, a Caldense vai realmente disputar o Torneio da Morte e até agora nenhuma manifestação da diretoria da Caldense. A gente sabe que vão chegar reforços, né? Só que a semana já está meiando, né, Rui? E nada de informações para a imprensa sobre esses reforços, né? E os adversários? Então, a Caldense vai jogar o Torneio da Morte contra a Patrocinense e contra o Democrata de Sete Lagoas. As campanhas desses 3 times, Rui, foi muito ruim. Somando os 3 times, eles fizeram 12 pontos. A soma de todos, ou seja, é bem abaixo do que os times que pontearam o campeonato, né? O Atlético, por exemplo... Então está mais ou menos igual. O Atlético classificou com a larga vantagem, foi o melhor time. Agora, os 3 times entram iguais. A gente precisa ver que reforço que a Caldense vai ter, porque esse torneio agora, como se diz, é um torneio da morte. Se cair, se for rebaixado para o módulo 2, é um prejuízo muito grande. Para recuperar esse caminho de novo, voltar para o módulo 1, para a primeira divisão, é muito complicado, né? A gente vê o exemplo aí do Boa Esporte, que já está no segundo ano, já disputando o módulo 2, que é a segunda divisão, né, entre aspas. Né? Ou seja, não é um bom negócio. Não é um bom negócio cair. Então a gente está aguardando as notícias lá do CT, inclusive nenhum treino essa semana foi aberto para a imprensa. A Caldense que não joga esse final de semana, né? Como são 3 times, sempre um folga. Uma rodada vai ter uma folga de um time. Então essa primeira rodada que começa no sábado, o jogo entre Democrata e Patrocinense, a Caldense folga. Aí na semana que vem, dia 18, ela estreia no campeonato lá em Sete Lagoas contra o Democrata. Além de tudo, são viagens longas, né? Você pega Sete Lagoas, passa Belo Horizonte, você pega Patrocínio, lá no Triângulo Mineiro, ou seja, além de tudo, são viagens grandes, né? Anda muito. Então a Caldense estreia no dia 18 lá em Sete Lagoas. Depois recebe a Patrocinense, no Ronaldão. Aí joga novamente contra a Patrocinense lá em Patrocínio e fecha a participação contra o Democrata de Sete Lagoas aqui no Ronaldão, né? Então a gente agora torce para a Caldense pelo menos amenizar um pouco esse vexame, né, Rui? Porque cair é muito feio, né? Seria muito feio. A torcida já é muito descontente pelo fato de time não disputar a Série D do Brasileiro, amargar um rebaixamento cair terrível, então... Terrível, né? Está fora de cogitação. É isso, mas a gente está aguardando, né, Rui? Vamos aguardar os acontecimentos e qualquer coisa no Jornal da Mantiqueira, todas as informações sobre a veterana, Rui. Muito bem. Ô Rui, o que a gente tinha de esportes hoje, a pauta é essa, né? Um pouquinho, esse final de semana vai entrar agora,
temos mais informações de esportes, mas hoje é só a Caldense, né? A gente vai entrar agora, Rui, na parte do turismo, algumas definições importantes, Rui. Eu conversei com o Marco Carvalho Dias essa semana, o Marcos, que é responsável pela empresa que vai administrar, né, que venceu a licitação para explorar o turismo de Poços de Caldas, e ele deu informações que o teleférico volta a funcionar comecinho de abril, assim como a Fonte dos Amores e a rampa do Paraglider, né? Para quem não sabe, para quem não está entrando agora no assunto, houve uma licitação da prefeitura e foi privatizado os pontos turísticos. E essa empresa ganhou e assumiu agora em março. Exatamente. Então vamos escutar o Marco Carvalho Dias e a gente volta a comentar. Nós estamos repartindo as coisas já é agora entre 30 dias mais ou menos, médio, curto e longo prazo. O 30 dias que nós esperamos abrir é a rampa de voo livre e o Fonte dos Amores. Depois, em seguida, vai ser feito, já vai começar já, mas é um pouco mais demorado, o Mercado do Cristo, que é aquele antes chamado de salão multiuso, já foi restaurante e tal. Vamos fazer um mercado lá em cima. Depois vamos para um terraço do Cristo, que vai ser uma choperia. E mais para frente, então, o Véu das Noivas e o Recanto Japonês. O Recanto Japonês devendo sair até antes do Véu das Noivas. E agora, no final de março, começo de abril, começa a funcionar o teleférico. Tá. O Véu das Noivas é um pouco mais complexo pela transferência das aves, isso, né? Não só das aves, como de outro ponto, outro atrativo turístico, que vai ser construído lá onde é o kart, pista de kart. Tá. Uma pergunta que se faz a gente conhece já o Zoo das Aves, é um espaço muito grande, muitos animais lá, né? E não só aves. Vai comportar todo esse pessoal, né, entre aspas, lá no Véu das Noivas? O zoo vai todo para lá e mais alguns ainda. Porque lá tem aproximadamente 200 espécies e 2.000 aves. Nós pretendemos manter esse mesmo plantel. Tá, ok. Talvez com algum acréscimo de alguma ave mais exótica. O Emu vai estar lá recebendo todo mundo? Sem dúvida. Tá aí, Rui. A gente esteve lá no Cristo, a gente inclusive mostrou algumas imagens, né? Interessante essa mudança que a gente já notou ali, né? Os banheiros, um café lá já funcionando plenamente, né? A gente inclusive viu as meninas ali da Luciana Marinó, das Marias lá tomando café. Muito legal isso, né? Muito bem. A gente já até havia previsto que haveria uma melhora realmente com a privatização dos pontos turísticos. Estavam deteriorados, e como havia essa intenção de privatizar, piorou ainda mais a situação deles, né? Então, mas com a privatização aí nós vamos ter uma volta aí por cima nesses pontos turísticos com qualidade melhor para o turista. Como o Marco Carvalho Dias disse pra gente ali, Rui, deve demorar um pouquinho a entrega do Recanto Japonês e do Véu das Noivas, né? Eu perguntei para ele se vai caber todas as aves, né? Que hoje se encontra lá naquele espaço do Zoo das Aves, lá perto do Bortolã. Ele disse ali, né, que até mais aves vão ter lá. Então é interessante isso, né? Muito bom. O local ali é ideal, né? O local vai casar realmente com a exposição das aves ali naquele local, né? Exatamente, Rui. Rui, nem só de notícias boas vivem, né, na nossa cidade, né? Essa semana um crime bárbaro aí, uma filha, com a ajuda do marido, matou o pai por dinheiro, né? E o caso deu uma repercussão grande na cidade. A gente tem aqui o delegado Brenner falando com a gente. Vamos ver o que o delegado fala sobre esse crime. Com a captura deles, a nossa equipe daqui deslocou até o estado de São Paulo para fazer o recambiamento dos investigados até a cidade de Poços de Caldas, para que eles pudessem ali apresentar as suas versões do fato, né? Então nós tínhamos ali a dinâmica inicial, era uma vítima idoso, deficiente visual, já em estado ali com o óbito constatado pela equipe do SAMU, e posteriormente ele foi encaminhado ali para o IML. Inicialmente a investigação conduzia para um latrocínio, de fato. Todavia, ali, durante o curso das investigações, ao passarmos a ouvir os envolvidos, testemunhas, familiares dos investigados, a gente descobriu uma dinâmica ali diferente, que na verdade os investigados, tanto a filha quanto o genro, eles já haviam e já eram responsáveis pela
custódia, pela guarda do idoso. E então eles já tinham ali acesso ao cartão bancário dele, já faziam ali as movimentações e custeavam ali, eram responsáveis por custear ali a saúde, a compra de medicamento do idoso. Descobrimos ali que o idoso ele era bastante negligenciado nos seus cuidados básicos, o imóvel era muito descuidado, era um ambiente ali totalmente inóspito para a habitação humana. E também passamos a descobrir que o idoso ele era vítima constante de maus tratos, praticados tanto pela filha quanto pelo genro. Com a chegada dos investigados do estado de São Paulo para cá, a gente conseguiu ali iniciar um interrogatório, oportunidade em que ambos passaram a confessar o que tinha acontecido ali, apresentar a sua versão dos fatos, né? Inicialmente, o que nos foi repassado por eles é que o idoso havia acordado de madrugada por ter feito xixi na cama e eles levantaram para dar banho nele. E aí, por motivos que ainda a gente não sabe, eles teriam ali dado um banho de água gelada no idoso durante a própria madrugada, entre 4 e 5 horas da manhã. O idoso passou a reclamar daquela situação, momento em que passou a ser agredido fisicamente por ambos. Tanto a filha quanto o genro passaram a agredi-lo fisicamente. Durante essas agressões, ele chegou a cair no chão e desfaleceu. Teria perdido a consciência naquele momento. Os envolvidos, então, se assustaram com a situação, tentaram acordá-lo, segundo eles, e ao perceberem que ele já não esboçava sinal vital, colocaram ele na cama, se apossaram do cartão bancário que estava ali junto aos pertences do idoso, que é o cartão bancário da pensão, da aposentadoria daquele idoso, e empreenderam fuga do local. A gente pôde constatar efetivamente o que de fato levou a vítima ao óbito. O laudo da necrópsia foi conclusivo para isquemia mesentérica, decorrente de um sangramento, uma obstrução dentro do intestino delgado, que foi decorrente das agressões perpetradas pelos investigados. Então, ele foi agredido, houve um chute, alguma forma de agressão que chegou a culminar uma lesão interna no intestino dele, que aí decorreu uma isquemia mesentérica, que acabou aí culminando com uma parada cardiorrespiratória e ele veio a óbito. Usou a motivação fútil, o meio cruel, né, que foram os dois agrediram aquele idoso, um idoso deficiente e já bastante fragilizado em sua saúde, e também através de meio que tornou impossível a sua defesa, já que dois adultos agredindo, ele não tinha chance nenhuma de se defender. Então hoje a gente já vai trabalhar com a tese e vai apresentar essa tese para a justiça de um homicídio triplamente qualificado, também pela prática posterior do crime de furto do cartão bancário e da subtração do dinheiro que lá continha. Analisando a vida pregressa da filha, a filha já possuía antecedente criminal pretérito por delitos patrimoniais e o genro já possuía anotação em uma investigação de tráfico de drogas. Tá aí, né, brutal, né? O pessoal foi preso lá em Campinas. Que barbaridade. Não tem sentido nenhum acontecer um fato desse, lamentavelmente. Muito ruim, muito triste isso aí. E que os culpados aí paguem, tem a punição justa, né? Rui, hoje, essa semana, Dia da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher, né? E a gente fez um material especial no Jornal da Mantiqueira que circulou online, né? Nessa quarta-feira, dia 8 de março, né? E a gente tem um material aqui, vamos escutar esse material. A gente conversou com a Marcela Carvalho, a Marcela, que é a secretária de Promoção Social. A gente conversou com a doutora Regina Sioff, que abordou a parte ali de saúde da mulher. A gente conversou com a secretária de Administração, a Analice, e com a Luzia Martins, que é outra vereadora também engajada na causa feminina. Vamos ver esse pessoal. Fala um pouquinho das demandas da Secretaria de Promoção Social, que você acabou de assumir, e uma demanda diferente, principalmente a demanda das mulheres, né? Sim, a Secretaria de Promoção Social é uma secretaria enorme, onde ela é bem complexa, né, com várias, ela é envolvida com várias políticas públicas sociais e principalmente das mulheres também, né, várias atividades envolvidas para todas essas pessoas, né, de vulnerabilidade social e que precisam de muita atenção nossa do poder público, né, e ela é envolvida principalmente com essas ações de proteção e de ajuda às mulheres. A gente tem, são vários programas aqui que fazem de apoio à rede da mulher, né, que a gente fala. Então ela tem
vários segmentos de apoio dentro dos CRAS, dentro dos CREAS. Então, dentro desses locais da Secretaria de Promoção Social, existe esse apoio em rede, né, de proteção, de auxílio à mulher, à criança, ao idoso, às pessoas em vulnerabilidade. Então, ela tem desde essa questão do CRAS, que é dentro do seu bairro, dentro da sua proximidade, e o CREAS também, que dá esse suporte em relação às atividades que envolvem as mulheres. E uma equipe muito bem preparada, né, Marcelo? A gente estava conversando, uma equipe bem grande, né? A gente tem uma equipe muito boa, né, da promoção social, os técnicos são excelentes, que atuam em várias atuações, né, para defender a população e para ajudar. Então a equipe realmente faz um trabalho maravilhoso na promoção social. E que realmente a gente vê essa diferença lá na ponta, né, onde a população é atendida. Então isso nos enche de orgulho, né, de estar numa pasta tão importante como essa. Marcelo, falando um pouco de você, né? Você que é uma mulher que acompanha aí a administração desde o começo, né? Você está basicamente na área de esporte, mas já passou pelo turismo também e pela própria promoção social, né? E esse desafio? Foi um grande desafio, né? Uma grande oportunidade também. Eu vejo como que a promoção social faz diferença na vida das pessoas. E quando eu comecei lá em 2017 na área de esporte também, já via esse desafio, né? E acho que agora a responsabilidade só aumentou. O fato de eu já ter trabalhado na promoção social ajudou muito. Você conhecer o serviço, é lógico que era uma parte mais administrativa, né, como diretora administrativa, você tinha aquela visão mais administrativa do processo da secretaria, mas é enorme, assim, e fiquei muito feliz. E o desafio é enorme, as funções públicas são muitas, mas a vontade também de fazer a diferença é bem grande. Marcelo, continua a tua ligação com o esporte também, né? Sim, a minha área, né, minha origem e sempre será o esporte, mas eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que a gente pode alinhar muito. O esporte está super ligado à promoção social, né? O esporte é promover, né? É levar essa... E eu vejo o quanto uma coisa pode ajudar a outra, o quanto o esporte está ligado dentro das ações da promoção social. É dentro dos CRAS, dentro das atividades do contraturno escolar, que está ligado à educação, está ligado à promoção. Então eu vejo que as ações são todas com o mesmo objeto, né? De atender a população. Então basta a gente, enquanto gestor, tentar ligar essas pontas, né? E eu acho que isso eu posso contribuir muito. Ligar essa ponta do esporte, da promoção social, do turismo, uma coisa interligada à outra. Um serviço depende do outro. Então eu acho que aí é uma coisa onde eu posso contribuir bastante. Luzia, mais um Dia Internacional da Mulher chegando, né? E as demandas sempre continuam, né? Sempre continuam. Infelizmente, nós vimos aí um aumento, né, que nós temos das mulheres vítimas de violência, do desrespeito, né, de uma sociedade ainda muito machista, e é um machismo tão estrutural que eles não percebem, né, o que estão fazendo com as mulheres. Então é nosso papel, enquanto aqui na Câmara, enquanto legisladoras, né, eleitas pelo povo, em criar aí condições que as mulheres sejam respeitadas, tenham seus espaços garantidos em qualquer lugar, quaisquer lugar que ela quiser estar. Eu fiz um projeto agora de lei que a gente vai aí pensar, né, que o homem seja o protagonista, que ele trabalhe para diminuir aí essas questões da violência contra a mulher. Então é uma das técnicas que já está prevista, né, na Lei Maria da Penha, de que os homens têm que ser responsabilizados pelos atos de agressão, pelas falas indelicadas com a mulher, por respeitar que ela possa estar onde ela quiser. Luzia, e também na política, né? Mais participação feminina, né? Mais participação da mulher na política, é um espaço que, quando a gente pensa, né, no dia a dia as mulheres, elas utilizam das políticas públicas um muito maior número, e elas estão sem voz nessa questão. Nós temos 53% dos eleitores são mulheres, e nós temos aí nos parlamentos aí, de 10% a no máximo 15% de mulheres ocupando espaços em política. Então é uma dura realidade, nós temos que mudar isso. Esse lugar é também dela, desde que ela queira, né? Então nós precisamos aí de fomentar maior participação da mulher na política. Que mensagem deixar para as mulheres assistir da mulher? Eu quero deixar aqui carinhosamente um abraço a todas as mulheres
em qualquer lugar que ela esteja, desde que ela escolha estar ali. Né? Isso vem ao encontro à saúde mental da mulher, que ela deve estar onde ela quiser ficar. Ana, vamos lá. Dia Internacional da Mulher, sempre uma grande demanda, né, para a mulher. Né? Fala um pouquinho da situação em Poços de Caldas, né, sua secretaria. Bastante mulher, a gente viu, né? Fala um pouquinho pra gente. A Secretaria de Administração, né? Uma secretaria, eu falo que ela é o coração da prefeitura, né? Porque aqui é que acontece tudo. É aqui que nós contratamos, é aqui que nós avaliamos. Então, tudo passa pela Secretaria de Administração. Qualquer dificuldade que o servidor tenha, né? Que a servidora, mais especificamente a servidora, na Secretaria de Administração, através do Departamento de Gestão de Pessoas, do RH, onde é acolhido, onde é ouvido em todas as situações. Então, para mim, enquanto servidora, e hoje ocupando o cargo de secretária de Administração e Gestão de Pessoas, é muito importante, né? É um fato para mim que, claro, que me deixa profundamente orgulhosa de estar ocupando esse cargo. Esse ano eu completei 35 anos de serviço público e ter essa oportunidade de estar hoje exercendo, né, uma função tão importante que ajuda muito, né? É a secretaria realmente que faz a diferença aqui, né? No trabalho, no apoio à administração, em todos, é claro que todas as secretarias são importantes, mas a Secretaria de Administração é onde tudo acontece. Quero, nessa data, né, parabenizar a todas as minhas colegas servidoras, quero parabenizar as minhas colegas secretárias, que também ocupam o cargo, e que o prefeito, né, Sérgio, juntamente com o Júlio, valorizou ainda mais, que hoje nós temos várias mulheres ocupando o cargo, não só de secretária, mas também de diretora, de coordenadora. Nós temos várias funções na prefeitura, onde a maioria são ocupadas por mulheres. Então, quero aqui deixar meus parabéns a todas as mulheres servidoras, a todas as mulheres hoje que têm um cargo de grande relevância na administração, a parabenizar a todas as mulheres de Poços de Caldas, quaisquer que sejam as suas funções, né? A nossa delegada hoje, que é mulher, a doutora Maria Cecília, as nossas professoras, as nossas médicas, as nossas garis, as nossas cuidadoras de crianças, as nossas educadoras. Quero deixar aqui um parabéns mesmo, dizer que nós realmente temos o nosso papel de grande importância. Quando eles falam assim, mas o homem também né, faz o seu trabalho, mas a mulher, quantas funções ela tem num dia só? Ela é mãe, ela é dona de casa, ela é uma profissional, ela é esposa, ela é namorada. Não tem mais o que dizer, né, gente? Nós temos mulheres em todas as funções, motoristas, temos mulheres nas funções de médicas, professoras, temos de todos os tipos. Então, dizer para vocês que a mulher, hoje, ter essa data para nós é um reconhecimento, mas também que a gente seja, né, que esse reconhecimento seja, né, que todos saibam realmente da importância do papel da mulher hoje, na política, no trabalho, no dia a dia, né, como dona de casa, como em todos os setores, né, em todas as funções dela, é de grande relevância. Bem, nós vamos abordar primeiro aqui, que eu acho interessante a gente falar, sobre a saúde da mulher. Nós sabemos que a saúde da mulher ela é extremamente complexa, muito mais do que a do homem, justamente pelas inúmeras fases que a mulher passa no decorrer de sua vida, desde o nascimento, principalmente quando entra aí na adolescência, né, que há uma série de alterações hormonais, e quando ela entra na sua vida reprodutiva, na vida sexual, na vida reprodutiva, e depois no climatério, né, na menopausa.
Então, são fases importantes de muitas alterações, não só alteração em relação à parte clínica, ginecológica, mas também a parte social e emocional, né? E essa questão da saúde da mulher, eu vou explanar aqui a importância e dizer depois por que a política, as mulheres ter mais assento na política, ter mais a representatividade na política, vai impactar de uma forma assim muito forte, muito robusta na saúde da mulher. Hoje, infelizmente, nem todas as mulheres, de acordo com a sua classe social, principalmente a classe social mais baixa, têm acesso à sua saúde, de todas as maneiras, inclusive a saúde de prevenção, por exemplo, ao câncer de colo de útero, que ainda, apesar de existir o teste do Papa Nicolau, que evita e previne, ou então faz o diagnóstico precoce, né? Na verdade, faz o diagnóstico precoce, que evita cirurgias mutiladoras e até mesmo óbito. Muitas mulheres não têm acesso ao Papa Nicolau. Muitas mulheres não têm acesso a fazer mamografia, principalmente quando tem histórico de câncer de mama na primeira geração, na segunda geração, no caso da mãe e da avó que teve câncer. Então, não tem acesso, por exemplo, a uma cirurgia para tirar um mioma, não tem acesso a um tratamento de saúde mental através de terapia. Mulheres em época de menopausa, as mulheres, elas têm uma alteração comportamental de instabilidade emocional muito grande. E isso leva a inúmeras consequências, né, de vida da mulher. A questão da contracepção, a orientação, principalmente das nossas adolescentes. Hoje, a gente observa um número grande de adolescentes tendo bebê. Quer dizer, você não sabe se você cuida da mãe ou do bebê. Quantos casos eu já atendi, né? Grande maioria nasce nenéns prematuros, que ficam meses numa UTI e depois vai para casa, a mãe não tem condição de cuidar desse bebê por imaturidade, né? Então, a questão da contracepção é muito importante. A oportunidade das mulheres cuidar da sua saúde. E, para isso, nós precisamos ter mais representatividade na política. E aí eu já entro na questão da política, porque nós estamos aí há mais de século tentando espaço, lutando por espaço. É uma luta, sim, é matar um leão por dia, mais ou menos isso. Matar um leão por dia, porque ainda culturalmente existe realmente o machismo impera em muitos setores. E na política não é diferente, eu acho que é até pior, né? Os homens acham que eles são mais eficientes na resolução das coisas, na forma de abordar os problemas, e nós mulheres somos mais coração, não é bem assim, não somos assim. Nós temos coração sim, só que a gente tem forma de ver os problemas diferente e de abordar os problemas de forma diferente. Nem por isso nós não temos competência para ocupar cargos de liderança. E nós precisamos ter mais cargos de liderança. Nós precisamos ter mais representatividade para que as coisas fluam, para que as políticas públicas, que tanto se fala em políticas públicas, no caso das mulheres, realmente aconteça da forma que tem que acontecer. Você veja, saúde da mulher, nós já falamos aqui, já falamos um pouco. Quantas e quantas e quantas mulheres morrem por falta de oportunidade de cuidar da sua saúde? E isso é o quê? Política pública. Isso é uma política pública. Quantas mulheres vivem em estados de depressão porque não consegue ter acesso a uma terapia? Isso é política pública. Quanta mulher morre por câncer de mama porque demorou para fazer uma mamografia ou não teve condição nem de fazer mamografia? Então, isso precisa ser mudado. Como é que nós vamos mudar isso? Você acha que um homem, um político homem, ele está realmente profundamente preocupado? Não, não está. Porque nós sentimos, as mulheres sentem o problema na pele, né? E é claro que tem homens que sim, estão preocupados. Eu não sou feminista, pelo amor de Deus. Não é a forma não é o feminismo radical. O equilíbrio é o que mais me impulsiona para lutar pelas políticas públicas, né, das mulheres. E algo gravíssimo que está acontecendo no país
que é a questão da violência. É algo gravíssimo. Eu estava vendo uma pesquisa do IPEA, a cada 1 minuto, 35 mulheres estão sendo agredidas. A cada 1 minuto, 2 mulheres estão sendo estupradas. Estupradas. Então, a igualdade, a equidade, independente da etnia, da cor, da idade, ela tem que existir. Nesse estudo do IPEA, eu falo que mulheres abaixo de 35 anos são as mais, vamos dizer, atingidas, né? Violentadas, com todos os tipos de violência, negras, né? E com baixa escolaridade. A política pública da educação para as mulheres, aí envolvendo um aspecto mesmo de mulher, inclusive mulheres que já têm uma certa idade, que querem voltar, que querem ter oportunidade de estudar. Será que tem uma política pública efetiva voltada para dar uma janela de oportunidade para essas mulheres que não teve isso na sua infância? E para que isso aconteça, nós temos que ter representatividade. As mulheres, elas, no caso, por exemplo, para ter ser um agente político, participar de uma eleição, ela esbarra na questão financeira, ela esbarra na questão de valorização do próprio partido, né? E financiar, não adianta, 30% tem que fazer parte de uma chapa eleitoral de um partido. E daí? 30% teria que fazer parte, ocupar as cadeiras do legislativo, do parlamento. Aí sim, por que tem que ter 30%? As mulheres, elas têm que se posicionar de uma forma muito firme, no sentido de não se deixarem ser usadas em época de eleição. Nós passamos a ter uma importância dentro de um partido, de um projeto, na época de eleição. Porque aí precisa ter 30% de mulheres. Então, também parte das mulheres, essa autovalorização, não se submeterem a isso. Quer ser candidata? Ok, importante, se prepare e lute, porque nós temos que ter mais representatividade, nós temos que ocupar mais espaço de liderança. Só assim nós vamos conseguir conduzir políticas públicas realmente efetivas. Há pouco tempo até me assustou, né, porque até realmente superou até uma expectativa minha, de um projeto, que hoje é lei, que não precisa mais os homens autorizar a mulher a fazer laqueadura. Porque antes não, tinha que ter assinatura. Então, história de mulheres que eu não quero mais engravidar, eu não quero mais ter filhos, que é um direito dela, o marido não assinava. Né? Isso é um verdadeiro absurdo que acontecia. Um verdadeiro absurdo. Eu vivi muitas situações dessas na Santa Casa. De um marido falar, não, eu não assino. E aí não pode fazer. Não podia, né? Agora a lei não. A mulher, ela tem toda a autoridade e autonomia e liberdade, principalmente para decidir sobre o seu corpo, sobre sua vida, se quer ter mais filhos ou não. Isso foi uma grande evolução. Mas essas políticas, elas são muito... Essas políticas, esses projetos, eles são muito raros, né? Quando aconteceu isso, eu falei, meu Deus, né? Que coisa, que evolução. Então, essa submissão, ela não pode acontecer. E é isso, eu acho que a nossa luta ainda está muito distante, nosso caminho, aliás, está muito distante ainda de nós chegarmos ao ideal. E para isso, existe uma coisa que é importantíssima, que eu sempre falo, gente, união. As mulheres precisam se unir. Onde já se viu? 53% do eleitorado brasileiro, mulheres. 15% é o que ocupa uma cadeira de legislativo. Uma cadeira, né, de tanto executivo quanto de legislativo. Quer dizer, é muito pouco. Como é que pode? É um desequilíbrio muito grande de poder de decisão. Muito grande. E isso não agrega valor nas políticas públicas para as mulheres, né? Então, nós vamos ter oportunidade agora na Câmara de ter o Parlamento Feminino, um projeto que eu estou muito feliz, um projeto de minha autoria, que é lei, um projeto de resolução, que foi aprovado por todos,
vai ficar lá um parlamento, igual existe o parlamento jovem e o parlamento feminino. Por quê? Para nós prepararmos as mulheres, para nós orientarmos com informação e que ela efetivamente participe para entender um pouco, porque muitas mulheres entendem que a política é só bandalheira, porque só o que vê na televisão. Não é bem assim. Você pode fazer a boa política, você pode agregar valor e contribuir com o crescimento, contribuir com a nossa liberdade, com a nossa autoridade, com a nossa autonomia. E para isso você tem que participar efetivamente. Não quero ser candidato, mas pode participar de outras formas. Não só ficar nos bastidores, né? Nós, mulheres, precisamos nos unir. Por que tantas mulheres... Por que se você tem uma mulher e tem um homem concorrendo, a mulher vota no homem? E uma outra coisa que é importante não é só falar. Nós temos que agir. Nós temos que mostrar. Porque muitas pessoas falam assim, fala, mas na hora H não faz. É verdade. É verdade. Isso acontece, infelizmente. É um absurdo. Então, se nós queremos progredir cada vez mais, se nós queremos ter nosso espaço, se nós queremos evoluir nas políticas públicas de forma holística, de forma robusta, nós temos que nos unir e temos que nos informar. Por que mulher não vota em mulher? Muita gente fala isso, mulher não vota em mulher. É interessante, né? É interessante por que mulher não vota em mulher. Será que essa ideia de fragilidade de uma decisão melhorou, está melhorando, tá? Está melhorando. Eu estou observando aí no meu dia a dia, como uma agente política, e que milito muito pela questão da mulher, e a mulher realmente ela ter presença, ela está empoderada na política, empoderamento no bom sentido de participação mesmo, de colocar suas posições, de lutar pelo aquilo que acredita. Nós que estamos atualmente como agentes políticos, estou dizendo só aqui, estou dizendo no Brasil, nós também temos que abrir e dar oportunidade para as mulheres. Muitas vezes nós temos que ser um imã para puxar essas mulheres, tirar muitas que estão muitas vezes em zona de conforto, né? E ter a coragem do enfrentamento, porque é um enfrentamento. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias que você sabe que as mulheres numa reunião, as que são mais interrompidas são as mulheres. Ela começa a falar, interrompem. E isso depende da mulher. Epa, eu estou falando. Por que você me interrompeu? Mas é uma pesquisa que as mulheres são interrompidas numa reunião e é verdade. E é verdade, porque a gente vive isso. Você está falando, interrompe. Um homem está falando, já tem mais um certo... não vou interromper. Isso tem que acabar. Isso é um exemplo pequeno que eu estou falando aqui em relação a essa questão da mulher. Então, existe algo dentro da gente, dentro das mulheres e de muitas mulheres, que é realmente você melhorar através do casing, né? Aquela questão da melhoria contínua. A gente precisa melhorar dentro da gente também, começar a olhar para o lado mais vezes, sair da posição que comigo nunca vai acontecer, por falta de política pública, e saber que um dia pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer uma gravidez precoce com uma filha sua, pode acontecer um estupro, pode acontecer uma violência. Isso pode acontecer com qualquer um, independente de qualquer coisa, infelizmente, né? Então, vamos arregaçar as mangas, vamos nos unir, participar do parlamento feminino, que a Câmara de Poços vai oferecer essa oportunidade de participação e se preparar para um futuro, né? Muitas mulheres querem, mas às vezes não tem essa porta, e realmente a gente poder ter mais espaço para poder ter políticas públicas melhores, ter mais representatividade, ter mais liderança e poder chegar um dia e falar, tá bom, nós vamos votar um projeto aqui que 30% das cadeiras, para não falar em 50%, vão ser ocupadas por mulheres. Se tiver bastante mulher ocupando uma cadeira, né, e lutando, nós vamos conseguir, porque aí é votação, não é verdade? Então, enquanto a maioria for homem, enquanto os homens ainda bloquearem as mulheres, porque é muito bonito, mês de março, dia 8,
Maravilhoso. Eu acho que é um mês, não é para comemorar tanto, não. Eu considero o mês de março um mês mais de reflexão. Na minha visão, é um mês mais que, pelo menos, a gente chama mais atenção para os nossos problemas, né? Mas é um mês de reflexão para todos, não só para as próprias mulheres, mas para os homens também, para refletirem sobre essa questão dos espaços das mulheres e que possam simplificar para a gente. Não criem tanta barreira, não, sabe? Deus fez o homem e mulher pelo equilíbrio, Você não vive sem sua mulher não vive sem você. E isso tem que ser osmoticamente, de uma forma fisiológica, para todos os setores da sociedade. E na política não é diferente. Então, os homens, eles têm que valorizar e refletir, não só no mês de março, não só no dia 8, mas o tempo todo nos dá mais abertura, nos dá mais oportunidade. Ninguém quer tirar a oportunidade deles, não. Ninguém quer tirar espaço deles, não. Nós queremos ter o nosso. Quem corroeu o nosso espaço há anos é o próprio homem, não é a mulher. Então, nós não queremos fazer a mesma coisa. Nós queremos ter equilíbrio e ter espaço. É isso que nós queremos. E para isso, nós precisamos nos unir no bom sentido, nos empoderar, nos abraçar e caminhar a passos largos para um futuro melhor. Tá aí, né? Parabéns a todas as mulheres, né? Isso, o Dia Internacional da Mulher. Vamos valorizar as mulheres aí. É isso aí, né, Rui? Ô, Rui, para a gente finalizar nossa pauta, a gente vai comentar sobre a sessão da Câmara Municipal que teve essa terça-feira. Uma sessão que começou 4 horas, ela atrasou um pouquinho, né? Mas ela terminou meia-noite, Rui. Uma sessão bem extensa, muitas discussões, né? Muito serviço? Muito serviço, muitas polêmicas, né? Alguns vetos foram confirmados, os vetos do prefeito foram confirmados, outros não, sobre o orçamento da cidade. Então, assim, sempre um tema polêmico, né? O orçamento é sempre complicado, ele é muito extenso e estão sempre mexendo, né, ou tentando mexer nos números, mas e a Câmara está ali para isso mesmo, né? Tem que se discutir e chegar num acordo aí, porque o que interessa é o trabalho realizado em prol da comunidade. Por falar em Câmara Municipal, também essa semana bastante agitado lá, aquela questão dos carrinhos de lanche, né? Já foi batido o martelo, no próximo dia 16 de março serão já fechado ali, aquela área vai ser fechada para o tapume, as obras vão começar e foi aberto um chamamento público, dando direito inclusive a esse pessoal que hoje está lá participar. Isso foi na segunda-feira, saiu no Diário Oficial, que eles chamam de chamamento público, que é exatamente dando oportunidade para todas as pessoas participarem. Como a gente já tinha dito aqui em outros programas, não pode haver privilégio. Então, está aberto aí para todas as pessoas que interessem em investir nesse projeto aí. Exatamente, foi algumas áreas destinadas, como o estacionamento do Ronaldão, a área do Bianus, né? São 3 locais disponibilizados, mas o prefeito deixou bem claro que são espaços que vão ser explorados, mas num período de 1 ano depois o processo vai mudar de novo. E a Alameda vem aí, né? E o projeto já está pronto, né? Vamos dizer assim, já está aprovado, já tem o ok, inclusive, aí do Ministério Público. Então, vamos aguardar aí os novos lances dessa polêmica aí. Exatamente. Rui, o que a gente tinha para esse podcast era isso, né? A gente agradece quem acompanhou a gente novamente, pede para ir lá no canal, curtir o nosso canal, que ajuda bastante. Muito bem, quem ficou com a gente aí, muito obrigado pela audiência, um abraço e até o próximo programa. Tchau.